Deus, estaremos meditando na palavra do Senhor nesta noite. Quero convidá-los para abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Você que está aqui no templo, aqueles que nos acompanham de suas casas também, poderão acompanhar a leitura bíblica. 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o 14. Eu vou ler o texto, peço a atenção de todos. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões. Um dia, estando deitado no lote Eli, cujos olhos já começaram a ver-se a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, que estava a arca antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel: Samuel. E este levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor a Eli e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse: julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei, casa de Eli, que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, damos-te graças pela tua palavra que lemos. Pedimos, ó Deus, que através desse instrumento bendito, venhas falar conosco nessa. Bem conheces, ó Deus, a nossa vida, os nossos corações, as nossas necessidades. Que esta palavra, Senhor, venha ao encontro das necessidades de cada um, Senhor Deus. Fortalece-nos, dirige-nos, renova-nos, ó Deus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu a voz de Deus? Como foi que Deus falou com você? Você nunca ouviu a voz de Deus? E será que Ele nunca falou com você? Ou será que Deus falou e você não compreendeu? A voz de Deus falando ao ser humano tem algumas características
né? Porque Deus fala com as pessoas, assim como falou com Samuel. E há aqui algumas características que eu quero apresentar. A primeira delas é que Deus fala de forma compreensível. Deus fala de forma compreensível. Quando o jovem Samuel estava deitado, não é? Deus falou com ele com voz humana, né? A voz divina era tão familiar a Samuel que ele confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. Então, esta é uma característica. Deus fala conosco de forma que a gente possa compreender. A voz divina, ela não é performática, ela não é espetacular, ela não é pomposa, é uma voz natural, né? E Deus fala naturalmente com as pessoas, fala conosco. O nosso Deus não é um Deus enigmático, não é um Deus que fala em códigos. A comunicação entre o divino e o humano pretende ser uma comunicação compreensível, clara, né? Tem muita gente que gosta dos números, dos códigos. Você já deve ter visto, ouvido, aqueles que ficam procurando na Bíblia os códigos, né? Fazendo contas, a parte dos números, da numerologia, para descobrir o que há por trás das palavras. Mas a bem da verdade, se consultarmos o Evangelho de Jesus Cristo, né, aquilo que Ele fez, o que Ele falou, nós vamos perceber que o nosso Deus não é um Deus enigmático. A naturalidade, a simplicidade da voz divina, ela pode ser um facilitador, né? Mas também pode ser um complicador na nossa compreensão. Aqueles que esperam que Deus fale de forma espetacular, como um ser mitológico, podem não entender quando Deus fala de forma simples, né? Por outro lado, aqueles que já compreenderam que Deus fala de forma simples, correm o risco de confundir a voz de Deus com a voz humana, com as vozes humanas, né? E a voz de Deus às vezes se confunde com a nossa própria voz, não é verdade? E a gente escuta lá falando, lá dentro de nós, alguma coisa, aí você fica falando, será que é Deus que está falando? Será que isso aí é a minha vontade? Né? Será que é Deus? Ou será que isso aí são os desejos, as minhas emoções? Então, aqueles que entendem que Deus fala de forma simples, às vezes fica lá também com essa dúvida, porque a voz de Deus se confunde com a voz humana. Mas a boa notícia é que Deus simplificou e facilitou a comunicação conosco quando Ele enviou o seu Filho ao mundo. Veja o que está escrito lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Preste atenção. Lá está escrito assim: havendo Deus, outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em outras palavras, quem quer ouvir a voz de Deus precisa escutar as palavras de Jesus. A voz que ouvimos só será de Deus se estiver em pleno acordo com tudo que Jesus fez e com tudo que Jesus
falou. Só será a voz de Deus se estiver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que alguém diga, olha, foi Deus quem disse, é preciso consultar, ver se esta fala está alinhada com o Evangelho de Jesus. O segundo momento, eu quero dizer que Deus fala de forma insistente. Então, outro destaque positivo é que Deus insiste em falar com as pessoas. Deus falou a primeira vez com Samuel. Ele pensou que era o Eli. 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Deus falou a segunda vez com Samuel. 1 Samuel capítulo 3, versículo 6. Samuel novamente pensou que fosse Eli chamando. Deus falou terceira vez. 1 Samuel capítulo 3, versículo 8. Samuel pensou que fosse Eli. Como a voz que Samuel ouvia era insistente, Eli compreendeu que era Deus falando com o jovem. O velho sacerdote Eli percebeu que era Deus por causa da insistência da voz. Então, quando alguém te chamar, disse Eli, responda, fala, Senhor, que o teu servo ouve. 1 Samuel 3,10. Então a voz divina é compreensível, mas é bem possível que tenhamos dificuldades para identificá-la. Contudo, não devemos nos preocupar, pois Deus não desiste de falar conosco. Ele fala até ser compreendido. Naqueles momentos em que estivermos confusos, talvez seja necessário o auxílio de uma pessoa mais experiente que nos ajude a identificar a voz divina. O sacerdote Eli foi uma pessoa que ajudou Samuel. Então não tenha medo de conversar com pessoas que já caminharam mais tempo na fé. Não tenha medo de dizer, olha, em algum momento eu estou confuso, não estou compreendendo. Talvez alguém possa lhe ajudar a esclarecer, a você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É importante que os nossos ouvidos estejam sempre abertos, receptivos. Precisamos ter vontade de ouvir a voz de Deus, a voz divina. E Samuel, quando escutou, ele disse assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele diz, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a tua voz. Fala, Senhor, continue falando. Porque de nada adianta Deus insistir em falar se a gente não demonstrar interesse em escutar o que Ele tem para nos dizer. Em terceiro e último lugar, Deus fala até ser compreendido. 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor a Eli, então veio o Senhor e ali esteve. Veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. Samuel, este respondeu, fala que o teu servo ouve. Até quando Deus falou com Samuel? Até quando Deus falou com ele? Falou até ser compreendido.
E 1 Samuel 3,10, esse versículo que lemos mais uma vez já, nos mostra que no início Deus se manifestou a Samuel com a voz. Por fim, Deus se manifestou com a sua presença. Ou seja, o Deus que falava com ele não estava lá no céu, lá longe. O Deus que falava com ele estava ao seu lado. Diz lá o texto: veio o Senhor e ali esteve. O Deus que falava com ele estava lá, junto dele. Até aquele momento, Samuel não conhecia o Senhor. 1 Samuel 3,7. A revelação divina para o jovem foi exclusivamente uma iniciativa divina. Deus queria se revelar. Deus queria ser compreendido. Não foi o Samuel que disse: eu vou procurar o Senhor. Foi Deus que procurou, que o encontrou, que falou com ele. Ele apenas disse: Senhor, eu quero sim ouvir a tua voz. Fala, Senhor. O nosso Deus não é enigmático. Não se esconde de nós, pelo contrário, ele se revela até ser compreendido. A experiência humana com Deus não se limita apenas a ouvir a sua voz. Inclui também o benefício da sua presença. E essa realidade se torna mais clara ainda no Novo Testamento. Quando Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem ouve a minha palavra, a minha voz, este o Pai o amará, e nós iremos até essa pessoa, não para fazer uma visita, mas para fazer nele morada. Nós não atraímos a presença divina. E seria muita presunção pensar em tal absurdo. Deus vem até nós por iniciativa dele, por amor. O texto do Evangelho de João nos ajuda a compreender que Deus não visita os seus discípulos eventualmente. Ele vive, ele faz morada naqueles que creram, que abriram as portas da vida, do coração, que disseram: sim, Senhor, fale, eu quero ouvir a sua voz. Se ainda não identificamos ou não compreendemos a voz divina, não precisamos nos desesperar, porque ele continuará falando. E ele continuará se manifestando, até que a gente possa compreender. Porque a vontade de Deus vai ficando mais clara a cada dia, a cada momento. A gente só precisa estar lúcido, a gente só precisa estar ligado, a gente só precisa ir percebendo as coisas, porque Deus fala através de circunstâncias, Deus fala através da mensagem, da pregação, mas também fala através da música, fala através da porta que se abre, fala através da porta que se fecha, fala através do gesto de uma criança ou de alguém, de uma outra pessoa, de um adulto, fala através da natureza. Deus fala de muitas maneiras diferentes. E quem está atento vai percebendo qual é a vontade de Deus. E nessa geração histérica, essa
E com isso eu quero dizer, nessa geração excessivamente emotiva, não é? Que gosta muito de dar vazão às emoções, essa geração anseia por um Deus que seja sensacionalista. Por isso, se decepcionam e perdem o interesse pelo Deus que nasceu na manjedoura e não no berço de ouro. Decepcionam-se com um Deus que preferiu a cruz e não o trono. Decepcionam-se com um Deus que fala com voz de gente e não com voz de trovão e não com voz de anjo, né? E o Deus que é simples no seu falar. Se você quer conhecer mais a Deus, não procure no espetáculo. Ele está no singelo, está no simples. Ele fala com voz humana e não com voz de figura mitológica. O que nos impede de compreender a voz divina muitas vezes são os nossos preconceitos. Nós estabelecemos formas para Deus falar, nós estabelecemos lugares para Deus falar, e se não for daquele jeito que nós pensamos, que imaginamos, então não acreditamos ser Deus, né? Tem gente que põe na cabeça, diz, ó, Deus tem que falar assim, dessa forma. Se não for dessa forma, eu não acredito. A gente não traça caminho para Deus andar, né? Ele estabelece os seus caminhos, os seus meios. Outra coisa que nos impede de compreender a voz divina é acreditar que Ele é eventual em nossas vidas. É acreditar que nós atraímos e que afastamos a sua presença. E isso não acontece. Sabe por quê? Porque Ele veio definitivamente até nós, na pessoa de Jesus. Ele habitou em nós definitivamente através do seu Santo Espírito. A vida só é possível porque Ele está em nós. E a sua presença em nossa vida será inevitável, né? E quando a gente diz, olha, eu não sinto a presença de Deus na minha vida. Bom, se a gente sente ou não, essa é uma coisa nossa. Mas Ele está presente. Porque se Ele não estivesse, você não estaria aí, eu não estaria aqui. Porque o que possibilita a vida é a presença de Deus. E se sairmos da presença de Deus, morremos. Né? Porque Ele é o mantenedor da vida. Ele que sustenta a tua vida, a minha vida, todos nós. Então, qual que é o diferencial do discípulo, de quem serve a Deus? O diferencial é que a gente reconhece isso. Então o discípulo reconhece, ele olha para Deus e diz, ó, é Deus que cuida de mim, está na minha vida, que me sustenta. Tem gente que não reconhece, né? O diferencial do discípulo é que ele dobra o seu joelho voluntariamente diante de Jesus, diz, Jesus, Tu és o meu Senhor, e faz isso sem nenhuma dificuldade, porque para ele é um prazer fazer isso, é uma forma de agradecer. Mas tem gente que não dobra o joelho diante de nada, que se recusa,
não é? E quem não dobrar o joelho diante de Jesus, voluntariamente terá que dobrar, sim. Vai chegar um momento que o Senhor Jesus estará no seu trono e que todo joelho se dobrará. Né? Todo joelho se dobrará. Eu lembro, para terminar, do testemunho de uma pessoa que foi um grande amigo e, apesar de estar longe, continua sendo. E teve uma vida muito difícil, escolheu caminhos muito ruins para andar, né? E ele disse assim: eu não dobro os joelhos para ninguém, né? Essa foi uma decisão que ele tinha tomado na vida, porque eu sou forte, eu sou valente, né? Um jovem. E com todas as suas escolhas ruins, negativas, um dia ele foi preso. Foi preso por causa das coisas erradas que ele fez. E aí chegou lá na cela onde o colocaram, e disseram para ele: olha, você vai ficar aqui junto com esse pessoal que está aí, que você está vendo, a sua cama é aquela ali, e o banheiro é aquele ali. E disseram para ele: você vai limpar o banheiro. Vai ter a tua hora, o teu dia, vai chegar um dia, você que vai limpar. Vocês já viram como é que é o desenho do banheiro de uma cela? Não é igual lá de casa, não, que tem um vaso bonito, né? Fecha a porta, fica lá no privado, né? O banheiro de uma cela comum é um buraco no chão, é aberto, num canto. E sabe o que ele tinha que fazer para limpar o vaso? Ajoelhar, dobrar o joelho, esfregar. E ele disse assim: foi nessa hora que Deus falou comigo. O nome dele é André. Ele mora lá em Almirante Tamandaré, cidade vizinha de Curitiba. Deus falou com ele, falou: tá vendo? Você disse que não dobrava o seu joelho. Hoje você está dobrando seu joelho diante das pessoas. No pior lugar que você chegou na sua vida. E ele falou: eu tomei uma decisão a partir daquele dia. Eu voluntariamente quero dobrar os meus joelhos diante do Senhor Jesus. Quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Então é assim, queridos, irmãos e irmãs, você que nos acompanha aí da sua casa, do seu lar, a atitude nossa é aquela do Samuel. Quando Deus fala conosco, a gente diz: sim, Senhor, fale, que o teu servo ouve, a tua serva ouve, o que é que tu queres de mim, o que é que tu tens para a minha vida. Nesse ano que está começando, quais são os caminhos que preparaste? Eu quero andar por eles. Essa deve ser a nossa decisão. Ouvir e atender a voz divina que fala aos nossos ouvidos e que fala também aos nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que esse ano que está começando, nesse ano você possa ouvir muito a voz de Deus. Todos nós possamos fazer isso. Estar atentos ao que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós. Feche os seus olhos. Pai querido e amado, obrigado porque o Senhor não é um Deus de longe, é um Deus de perto. É o Deus que fala conosco. Fala no nosso cotidiano. Não é somente quando nós estamos aqui no templo. O Senhor fala conosco no dia a dia. Pedimos a Deus que nos dê sabedoria, o discernimento necessário
para identificar a tua voz, Senhor. Em meio a tantas vozes, as vozes desse mundo, a nossa própria voz, as nossas vontades, e possamos identificar a tua voz, Senhor, e acolher em nós a tua voz, a tua vontade, e nos colocar à disposição do Senhor. O Senhor fala conosco e tem falado, através dessa pandemia, tem falado conosco. Um momento difícil, e às vezes de forma difícil, e muito particular. Mas o Senhor está dizendo que está no controle de todas as coisas. E nós não temos aquela autonomia que achávamos que tínhamos. E a nossa vida não está nas nossas mãos, mas está nas tuas mãos. Toda essa situação que vivemos hoje nos faz ficar rendidos, prostrados diante do Senhor. E essa não é uma situação de humilhação. Esta é uma situação de dependência. Porque é assim que nós somos, dependentes do Senhor. E queremos começar esse ano assim, dizendo, declarando, com a nossa voz, com a nossa boca, somos dependentes do Senhor. Queremos ser dependentes do Senhor. Queremos reconhecer isso na nossa vida pessoal, no nosso casamento, no lidar, Senhor, com os filhos, no nosso lar, no nosso trabalho. Queremos ser dependentes do Senhor. Conduza-nos, Senhor. Levanta-nos, coloque-nos em pé. E que possamos andar firmemente nos teus caminhos. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.